aqui essa noite. Vou rapidinho aqui me apresentar. Meu nome é Kyler, eu sou capelão do Colégio Batista Mineiro em Ouro Branco, membro da Primeira Igreja Batista em Ouro Branco, e normalmente eu costumo andar acompanhado por 4, às vezes 5 mulheres. Quando a minha sogra vem junto, são 5. Quando minha sogra não vem junto, são só 4, minha esposa e minhas 3 filhas. Infelizmente, elas não puderam estar comigo hoje, porque não dormiram de tarde, então fica meio difícil sair com elas, e a minha esposa ficou, e elas também estão um pouquinho passando mal hoje. Agradecer ao irmão Renato pela insistência, né? Pastor Zimar tinha me procurado no final de novembro, uma data em dezembro, para eu poder estar aqui, falando aos irmãos. E a data que eu confirmei com ele, eu tive que desmarcar, né? Procurei o pastor Zimar, procurei o irmão Renato. Meu pai, ele sofreu um AVC, né? Nós não somos aqui, nós somos de Ipatinga. Meu pai sofreu um AVC, e justo no final de semana que estava para mim vir aqui, eu consegui uma oportunidade de ir a Ipatinga visitá-lo. Então, eu desmarquei, e depois disso o irmão Renato me procurou para o dia 22, para o dia 29 de dezembro, até o dia 31, né, irmão Renato? Até o culto da virada, irmão Renato. Só que eu realmente tirei esses dias para ficar perto do meu pai. Ele já é uma pessoa de idade, ele está com 96 anos, e aproveitei, né, essas festas de fim de ano para ficar com eles lá em Ipatinga. Enfim, é isso. Eu queria hoje compartilhar com os irmãos. Hoje são 12 de janeiro de 2025, e nós estamos apenas começando um ano novo, apenas começando esse ano de 2025, e essa época do ano, ela traz nas nossas mentes, nos nossos corações, muitas expectativas, ela traz muitos sonhos. As famosas resoluções de fim de ano, nós costumamos fazer elas, né? Quando chega assim dezembro, janeiro, a gente costuma fazer ali aqueles projetos para esse ano que está para iniciar. E é natural que, ao virar o calendário, a gente olhe para trás e comece a refletir sobre os desafios que vivemos durante o ano, as conquistas que tivemos nesse ano que passou, ao mesmo tempo em que nós projetamos o futuro. Muitos de nós, né, desejamos melhorar em algo, muitos de nós desejamos alcançar novos objetivos, ou até mesmo recomeçar em algumas áreas específicas da nossa vida. E cada ano novo que surge é uma oportunidade. Afinal, é como se Deus colocasse à nossa frente uma página em branco, pronta para ser preenchida com histórias, com conquistas, com aprendizados. E até agora nós escrevemos 12 linhas nessa página. Ainda temos 353 dias pela frente para continuar essa história, para decidir como essa história será contada. Só que, no entanto, em meio a essas reflexões, em meio a essas expectativas, a esses planejamentos, surge uma pergunta que precisa ser crucial para nós cristãos. Nós estamos começando o ano da maneira certa? Estamos começando o nosso ano da maneira certa? Porque, meus irmãos, antes dos sonhos, antes das metas, ou antes mesmo de planejarmos os próximos passos, nós precisamos refletir sobre aquilo que realmente importa. Estamos nós alinhando o nosso coração com Cristo? O nosso coração está alinhado com o coração de Jesus? Estamos vivendo com Ele, que é o autor do tempo, que é a luz do caminho, que é a presença que transforma, no centro de tudo? Como nós acabamos aqui de cantar 2 canções, porque dele, para ele, por meio dele são todas as coisas? Será que isso é uma realidade na nossa vida? Meus irmãos, eu sei, pode até parecer um pouquinho clichê falar isso,
Mas a verdade é que entra ano e sai ano, viver com Cristo no centro de tudo, viver com Cristo no centro das nossas vidas, é um desafio gigantesco para nós, ou para a maioria de nós. Eu acredito, meus irmãos, que a gente até possa priorizá-lo. Mas será que a gente consegue, o ano inteirinho, todos os dias, priorizar Cristo em nossas vidas? Eu não quero que vocês respondam, porque aqui eu não estou para constranger ninguém, mas eu queria que você aí, no lugar onde você está, você pensasse uma coisa. Será que confiamos plenamente que os planos de Deus são melhores que o nosso, como as Escrituras nos ensinam, a ponto de abrirmos mão do controle das nossas vidas e depender única e exclusivamente desse Deus? Como nós estamos usando o nosso tempo? Será que a gente tem separado diariamente momentos para oração, para a leitura da palavra? Ou será que nós estamos permitindo que essas práticas fiquem de lado em meio à vida corrida, que eu tenho certeza que todos nós levamos? Porque parece que cada vez vai ficando mais corrido, vai ficando mais acelerado as nossas vidas. Será, meus irmãos, que nós estamos dispostos a confiar em Deus, mesmo quando não enxergamos o caminho completo? A nossa fé, ela é suficiente para acreditar que Deus está agindo, mesmo em meio ao silêncio? Será, meus irmãos, que nós estamos, de maneira intencional, priorizando Cristo em nossas decisões, priorizando Cristo na nossa rotina? Como eu disse, essas perguntas não é para constranger os irmãos, é para os irmãos refletirem. Eu não quero aqui trazer culpa para ninguém, porque eu sei que é muito difícil seguir à risca tudo isso que eu falei. Mas nós precisamos refletir, meus irmãos, a fim de recentralizar Cristo em nossas vidas. Nós precisamos, meus irmãos, parar às vezes e pensar: será que realmente Cristo está no controle de tudo? E é no Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 1 ao 14, que nós vamos encontrar algumas verdades bíblicas que podem nos ajudar, a alinhar os nossos corações com o coração de Cristo, alinhar os nossos corações com aquilo que realmente importa. Verdades que vão nos apontar a direção certa, não apenas para vivermos, desculpa, meus irmãos, não apenas para viver apenas esse ano que está iniciando, mas toda a nossa jornada aqui na terra. Portanto, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, a se colocarem de pé em reverência à palavra de Deus, para acompanhar comigo a leitura desse texto poderoso, que é o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. E diz assim a palavra de Deus: No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram.
mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na Tua casa, reunidos em Teu nome, para falar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor colocou primeiramente no nosso coração, para o coração da Tua igreja. Que o Teu Espírito, Pai, fale na vida de cada um aqui essa noite. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Queridos, essa mensagem não se trata apenas das nossas expectativas, essa mensagem não se trata apenas dos nossos sonhos, muito menos das nossas resoluções de ano novo. Como eu já disse, o nosso objetivo aqui essa noite, ele é muito mais profundo. Ele é um convite para nós refletirmos sobre aquilo que verdadeiramente importa, aquilo que realmente importa, a fim de realinharmos as nossas vidas, para que de uma maneira intencional coloquemos Cristo como centro de tudo. E nesse texto do Evangelho de João que acabamos de ler, o apóstolo João ele não apenas está revelando quem é Jesus Cristo, mas ele também vai trazer algumas verdades fundamentais que podem nos auxiliar, podem nos ajudar a reorientar a nossa caminhada. Verdades que podem nos direcionar a começar ou a continuar o ano de 2025 da maneira certa. Com Jesus Cristo, o autor do tempo, a luz do caminho, a presença que transforma, sendo verdadeiramente prioridade nas nossas vidas. E dito isso, meus irmãos, a primeira verdade que nós precisamos considerar para poder recentralizar Cristo em nossa vida é a verdade que ensina que Jesus ele está à frente do nosso tempo. Hoje está complicado, meus irmãos, a garganta resolveu. A garganta resolveu hoje coçar. E Jesus ele está realmente à frente do nosso tempo. Acompanhe comigo mais uma vez a leitura dos versos 1, 2 e 3. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele, nada foi criado. João ele inicia o seu evangelho com uma declaração, quase que uma declamação de um poema poderoso e atemporal. Jesus Cristo é a palavra, ou em algumas traduções vai trazer o verbo. Aquele que existe desde o princípio e que por meio de quem todas as coisas foram criadas. Meus irmãos, João ele está declarando aqui que Jesus ele não é apenas um personagem histórico, mas o Criador e sustentador de todas as coisas. Sendo assim, queridos, Jesus Cristo não é alguém que passa pelas nossas vidas. Ele não é parte da nossa história, como talvez um professor nosso fez parte da nossa história, um amigo fez parte da nossa história. Jesus, ele é o autor da nossa história. Ele é o autor da vida. O início, o meio e o fim de todas as coisas. Essa verdade, meus irmãos, ela nos faz lembrar que as nossas vidas, elas não estão soltas ou à mercê do acaso.
A nossa vida não é um carro sem freio descendo uma ribanceira. A nossa vida está nas mãos de Deus. O nosso passado foi controlado por Deus. O nosso presente está sendo controlado por Ele. E o nosso futuro está sob o controle de um Deus que é eterno, um Deus que é soberano. Um Deus que é soberano sobre tudo, sobre o tempo, sobre aquilo que acontece nas nossas vidas. Meus irmãos, não existe evento, não existe nenhuma dificuldade, não existe nenhum pequeno detalhe, por menor que seja, das nossas vidas, que escape da soberania de Jesus Cristo. Ele estava presente lá no início de todas as coisas. E Ele continua presente, Ele continua governando. E Ele continua governando com sabedoria, com propósito. Tudo o que acontece está nas mãos dEle. Porém, embora a gente saiba disso, embora nós saibamos de todas essas coisas, muitas vezes nós, eu e você, agimos como se a nossa vida estivesse nas nossas próprias mãos. Aí sim, quando nós assumimos o controle da nossa vida, aí sim, ela é um carro descontrolado, ribanceira abaixo. Quando nós queremos controlar o nosso tempo, quando nós queremos controlar os nossos planos, quando nós queremos controlar os nossos futuros, nós estamos soltos e à mercê do que pode acontecer. Em vez de nós confiarmos plenamente em Jesus, nós ficamos muito ansiosos por tomar decisões por conta própria. E aí a gente passa a ignorar quem Ele é. A gente passa a ignorar quem Jesus é. E que Ele tem o conhecimento perfeito de tudo, do que é melhor para nós. Meus irmãos, antes de fazermos planos, é essencial reconhecer que Jesus já está à frente do nosso futuro. É essencial reconhecer que Jesus Cristo está à frente do nosso tempo. Esses versículos, meus irmãos, nos convidam a descansar na verdade que Jesus, Ele é o autor do tempo. Ele conhece os desafios que vamos enfrentar, os caminhos que vamos percorrer. Ele conhece, inclusive, as bênçãos que Ele já preparou para nós. Ele, Cristo, conhece o nosso futuro e Ele é capaz de moldar detalhes de nossa vida que nós nunca iríamos imaginar. Por isso, meus irmãos, antes de traçar qualquer meta, antes de fazer qualquer resolução de ano novo, nós precisamos entregar os nossos planos, os nossos sonhos ao Senhor. Nós precisamos confiar na soberania de Jesus Cristo e priorizar Cristo em cada tomada de decisão. Repito, Jesus está à frente do tempo. E as nossas vidas, ela vai encontrar propósito e segurança quando nós deixamos Ele, de fato, ser o centro dos nossos planos e os guias dos nossos dias. Essa é a primeira verdade. Jesus está à frente do tempo. A segunda verdade que nós podemos destacar do texto essa noite, para recentralizar Cristo em nossas vidas, é a verdade que vai ensinar que Jesus é a luz que nos guia. Jesus é a luz que nos guia. Acompanhe comigo mais uma vez. Agora a leitura dos versos seguintes, 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: aquele
que é a palavra, possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Queridos, João agora ele vem descrevendo Jesus como a vida que trouxe luz a todos os homens. Luz que resplandece diante das trevas. Luz que jamais foi vencida e jamais será vencida por elas. Essa é a segunda verdade. E essa segunda verdade traz aos nossos corações uma lembrança de que em Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, nós temos um guia inigualável. Um guia infalível. Um guia capaz de iluminar os nossos caminhos naqueles dias mais escuros, naqueles dias mais sombrios. E aí, meus irmãos, se a gente parar para pensar, quantas vezes nós nos encontramos cercados por incerteza, por alguns temores? Quantas vezes nós nos colocamos em situações onde nós precisamos tomar decisões difíceis, onde tudo parece um túnel sem luz no fim, escuro. Nestes versículos, a palavra de Deus, então, ela nos assegura que a luz de Cristo é o nosso consolo. A luz de Cristo é a nossa direção. A luz de Cristo, ela é suficiente para dissipar qualquer treva. Seja uma dúvida, seja um medo, seja mesmo um pecado, a luz de Cristo é capaz de nos mostrar a verdade e revelar o caminho a seguir. Porém, e infelizmente, nós vivemos em um mundo que nos oferece muitas luzes artificiais. Nós vivemos num mundo que tem luzes artificiais em abundância, meus irmãos. Luzes que competem por nossa atenção. E quando eu e você permitimos nos guiar por essas distrações, a gente acaba se perdendo. Quando nós permitimos nos guiar por essas luzes artificiais e deixamos de seguir Cristo, deixamos de permitir que Cristo seja o centro das nossas vidas, nós acabamos nos perdendo. A gente começa a andar em círculo, meus irmãos. A gente começa a dar voltas e voltas. E a gente então perde a oportunidade de avançar com propósito. De avançar em direção a um futuro que o Deus preparou para nós. Meus irmãos, confiar nas nossas próprias ideias ou naquilo que o mundo nos oferece, eu reconheço que pode parecer uma escolha mais fácil, mas certamente nunca será a escolha certa. Pode parecer mais fácil, e às vezes realmente é mais fácil, mas jamais será a escolha certa. Meus irmãos, Jesus ele está o tempo todo nos convidando a depender exclusivamente de sua luz para nos guiar. Especialmente nesses momentos onde nós mais precisamos, nos momentos onde nós estamos cheios de dúvidas, nos momentos mais escuros, quando tudo parece incerto.
nesses momentos, a luz de Cristo não apenas ilumina o nosso caminho, como transforma a forma como nós enxergamos a vida. A luz de Cristo, ela começa a nos dar esperança. A luz de Cristo, ela nos dá esperança em tempos de dificuldade. A luz de Cristo nos protege de caminhar por caminhos errados. E aí, a gente pode pensar, num farol, aqueles faróis que conduzem, que guiam os navios em meio a uma tempestade. O farol, ele não remove o perigo ao redor, mas ele oferece uma segurança necessária para navegar por ele. Assim é Jesus nas nossas vidas. Ele é o farol que nos conduz em meio às tempestades. Ele está iluminando o caminho para que nós possamos andar com segurança, para que nós possamos andar com confiança, independente das circunstâncias, independente do que nós estamos vivendo. Jesus é a luz do caminho. Quando fazemos de Cristo a nossa luz, os nossos passos, eles são direcionados pela perspectiva divina. Ela nos conduz não apenas a decisões sábias, mas ela nos conduz também a uma vida de propósito e uma vida alinhada à sua vontade, uma vida recentralizada em Cristo. Meus irmãos, confiar na luz de Cristo é a chave para que nós possamos navegar com clareza, com esperança, mesmo nas noites mais escuras da nossa jornada. A última verdade que nós podemos destacar do texto essa noite para recentralizar Cristo em nossas vidas é a verdade que vem afirmando que Jesus, Ele habita conosco. Jesus habita conosco. Vamos lá agora para o versículo de número 14. João 1,14. Vamos ler novamente esse texto. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Este é o ponto culminante, o ápice dessa passagem. João agora ele vem declarando que a palavra, que o Verbo eterno de Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Queridos, essa é uma das verdades mais espetaculares, uma das verdades mais extraordinárias desse Evangelho. O Deus que criou o universo, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que tem o controle de todas as coisas, o Deus por quem, por meio dele, para ele foram feitas todas as coisas, escolheu se aproximar de nós. Ele escolheu se colocar perto de nós de uma forma íntima, se tornando humano e caminhando ao nosso lado. Queridos, o ato de Jesus se tornar carne e habitar entre nós não foi apenas uma visita temporária. Não foi de passagem que Jesus veio aqui. A palavra habitou, no texto original, ela traz para nós a ideia de fixar, traz para nós a ideia de permanecer, traz a ideia de viver num tabernáculo ou numa tenda. Meus irmãos, o que João está querendo nos dizer é que Cristo
veio para estabelecer uma relação próxima e contínua com a humanidade. Ele não veio aqui e passou por esse mundo. Ele estabeleceu uma relação próxima e contínua com cada um de nós. Jesus não é um Deus distante, mas um Deus presente, um Deus que compartilha das nossas alegrias e um Deus que compartilha das nossas dores. Um Deus que entende a luta que cada um aqui, essa noite, está passando. E que oferece a sua companhia constante. Mas apesar dessa proximidade, apesar de Jesus ter se colocado do nosso lado, a coisa mais comum na vida do crente, a coisa mais comum na nossa vida, é separar o nosso espiritual do nosso cotidiano. A gente faz isso até de maneira inconsciente, meus irmãos. Mas muitas vezes nós separamos o espiritual do cotidiano. De maneira muito frequente, nós tratamos Cristo como alguém que nós apenas visitamos quando a gente vem num culto. Ou muitas vezes nós tratamos Cristo como alguém que procuramos no momento de dificuldade. Mas, meus irmãos, essa visão, ela limita. Essa visão é limitada. E ela nos impede de experimentar a plenitude que é ter um Deus que habita conosco. Achar que podemos separar a nossa vida espiritual do nosso cotidiano impede de experimentar o que significa ter um Deus Emanuel, um Deus conosco. Meus irmãos, Jesus Cristo, Ele deseja estar presente em tudo na nossa vida. Deus, Ele deseja estar presente em todas as áreas da nossa vida. Deus, Ele quer estar presente nas nossas decisões. Ele quer ser o guia que nos conduz com sabedoria. Precisa fazer uma escolha importante, talvez uma mudança de emprego, ou escolher uma faculdade. Deus, Jesus Cristo, Ele quer estar presente nessa tomada de decisão, meus irmãos. Ele quer nos conduzir com sabedoria. Nos nossos relacionamentos. Jesus Cristo, Ele quer estar presente. A forma, a graça e a verdade a graça e a verdade de Jesus podem transformar a forma como nós nos relacionamos, seja com o nosso cônjuge, seja com os nossos pais, seja com os nossos irmãos em Cristo, seja com qualquer um dos nossos familiares, seja com os nossos amigos. Jesus, Ele deseja estar presente porque a presença dEle nos nossos relacionamentos transforma a forma como nós amamos, transforma a forma como nós perdoamos. Jesus, Ele quer estar presente nos nossos relacionamentos. Jesus, Ele quer estar presente nas nossas rotinas. Aquilo que a gente faz todo santo dia. Ele quer fazer parte do ordinário das nossas vidas. Mostrando que até as tarefas mais simples podem ser para a glória de Deus. O ato de lavar uma louça, o ato talvez de dar uma carona para o irmão no dia chuvoso para vir para a igreja,
o ato de cumprimentar uma pessoa, de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para ela. Tudo, inclusive essas coisas simples, podem ser vividas para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Coisas ordinárias, comer e beber. Jesus, Ele quer estar presente em todas as áreas da nossa vida. E quando, meus irmãos, nós reconhecemos que Jesus, Ele habita conosco, a nossa perspectiva de vida muda. Ele passa a não ser apenas esse personagem que, segundo a palavra dele, morreu numa cruz para nos trazer salvação. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Essa consciência nos ajuda a enfrentar os desafios com coragem, porque aí a gente sabe, eu não estou sozinho, Deus está comigo. Ter a consciência que Jesus habita conosco também nos encoraja a viver de uma forma que vai refletir a sua graça, a sua glória, a sua misericórdia, por onde nós andarmos. Por onde a gente passar, graça, verdade, amor serão vistas em nossas ações e em nossas palavras. Meus irmãos, lembre-se disso. Jesus, Ele não está distante. Ele não veio apenas para ser um personagem histórico. Jesus, Ele não veio aqui de passagem. Mas Ele veio para estar conosco em cada passo da nossa caminhada, em cada passo da nossa jornada. E Ele deseja fazer parte da sua vida. Ele deseja habitar em seu coração. Ele deseja transformar toda a sua existência, todas as áreas da sua vida, com sua graça, com seu amor, com a sua misericórdia, com a sua verdade. Jesus não está distante. Caminhando já, meus irmãos, para o final dessa reflexão. Embora a gente ainda tenha diante de nós esse ano 353 dias em branco para continuar escrevendo a nossa história no ano de 2025, nós só vamos encontrar propósito verdadeiro se Cristo estiver no centro de cada decisão. Se Cristo estiver no centro de cada sonho, se Cristo estiver no centro de cada plano. O Evangelho de João, dos versículos 1 a 14, capítulo 1, de 1 a 14, que nós lemos essa noite, nos aponta para essa realidade. Nos aponta para essa realidade de uma forma clara, destacando hoje essas três verdades que verdadeiramente podem transformar as nossas vidas. Meus irmãos, essas verdades não são apenas conceitos teológicos ou ideias abstratas. Elas têm o poder de moldar o modo como vivemos. Elas têm o poder de transformar os nossos desafios, a forma como nós enfrentamos os nossos desafios. Elas transformam o nosso planejamento e o nosso futuro. Ela transforma a forma como nós lidamos com as incertezas. Quando eu e você reconhecemos que Cristo é o autor do tempo e que Ele está à frente de tudo o que nós estamos vivendo, nós podemos descansar. Nós podemos descansar em sua soberania, confiando que Ele já preparou o caminho para nós. Ele já preparou cada detalhe. Quando eu e você permitimos que Ele seja a luz do caminho que nos guia,
nós encontramos clareza, nós encontramos esperança, nós encontramos direção. Mesmo que tudo pareça escuro, tudo pareça sombrio, Ele está ali iluminando o nosso caminho. E quando nós vivemos conscientes de que Jesus habita conosco, e não apenas habita de uma forma em que nada muda, porque a sua presença é uma presença que transforma. Quando vivemos conscientes que Jesus, Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco, nós somos fortalecidos por essa esperança. Experimentando graça, verdade, amor e misericórdia em todas as áreas da nossa vida. Porém, sempre tem um porém. Essas verdades exigem uma resposta. Essas verdades exigem uma resposta. Não basta apenas conhecê-la, não basta apenas saber que Jesus, Ele é eterno, né? Ele estava lá no princípio, Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não basta apenas conhecer que Ele é o caminho, a vida que trouxe luz aos homens. Não basta apenas conhecer que Ele habita conosco. É necessário, meus irmãos, vivê-las. É necessário colocar tudo isso em prática. Isso significa entregar a Ele o controle. Isso significa recentralizar as nossas vidas em Cristo. Priorizá-lo em tudo. Priorizá-lo em nossas escolhas e permitir que sua luz e presença transforme o nosso dia a dia. Essa noite eu quero desafiar vocês a começar, ou, né, a gente está bem no início do ano, então a gente pode dizer assim, a começar esse ano de uma forma diferente. Eu gostaria que você olhasse para a sua vida e refletisse. Cristo, Ele verdadeiramente é o centro de tudo. Seus planos e decisões têm refletido a confiança na soberania de Jesus? Será que você tem permitido que sua luz guie seus passos e que sua presença molde suas ações? Meu irmão, minha irmã, se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, hoje é o dia, hoje, este é o momento de realinhar seu coração, de recentralizar Cristo na sua vida. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, eu não sei o que você está passando. Talvez você esteja enfrentando incertezas, talvez você esteja lutando com dúvidas, ou mesmo sentindo a ausência de Deus em sua caminhada. Eu quero te lembrar que Jesus é o Verbo que se fez carne e que deseja caminhar com você. Ele não está distante, mas Ele está do seu lado, pronto para te guiar, pronto para te iluminar, pronto para transformar a sua vida. Meus irmãos, que nesse início de ano, cada um de nós possamos começar da maneira certa, tomando uma única decisão. Entregar a Jesus. Entregar ao Verbo eterno de Deus. Entregar ao Deus que se fez carne todas as nossas preocupações, todos os nossos planos, todos os nossos medos, até mesmo as nossas falhas, e deixar que Ele seja o Senhor do seu tempo, a luz que ilumina o seu caminho e o Deus que habita na sua vida. Meus irmãos, que nós possamos viver 2025 com Cristo verdadeiramente no centro, permitindo que Ele tome a folha em branco, a caneta, e escreva, dia após dia,
uma história repleta de graça, de verdade e de propósito eterno. Que essa escolha não seja um marco apenas de um ano diferente, mas de uma vida diferente. Vida pelo qual a glória de Deus será refletida. Abaixe sua cabeça. Eu gostaria que você, aí onde você está, fizesse uma oração de entrega a Deus, permitindo que Ele guie cada passo dessa jornada. Pai querido, muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de ler a Tua palavra e entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, ó Pai. Pai, que nós possamos trazer Cristo para o centro das nossas vidas e viver, ó Pai, um 2025 debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor, debaixo da Tua misericórdia. Que possamos, ó Deus, viver um ano repleto de bênçãos vindas do Senhor, porque o Senhor está no centro da nossa vida. Pai, que se por algum momento nós falharmos, porque somos humanos e falhos, o Teu Espírito possa, ó Deus, trazer aos nossos corações, mais uma vez, a lembrança de que o Senhor, ó Deus, precisa estar no controle de todas as coisas. Deus, que hoje realmente seja um marco. Um marco não de um ano diferente, mas de uma vida completamente diferente. Uma vida, Deus, onde o Senhor guia cada passo das nossas jornadas. Eu oro a Deus entregando a vida, a família de cada um aqui essa noite, pedindo a Deus pela nossa semana, que seja uma semana na Tua presença. E mais uma vez, ó Deus, agradecido por esta igreja, pela oportunidade que o Senhor nos deu, e que o Senhor continue, ó Deus, a cuidar de cada um. Eu oro agradecido no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.